Glória a Jesus, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, os ouvintes participando dessa programação. Nós vamos dar início a mais um programa da Superintendência da Juventude, aqui apresentando juntamente comigo este programa, o irmão Tiago Machado. Paz do Senhor, irmão Tiago. Paz do Senhor, irmão Christian, paz do Senhor, irmão Marcos, paz do Senhor a todos os ouvintes. Está conosco também o irmão Marcos Leonardo, que vai estar nos auxiliando também nesta programação. Paz do Senhor, irmão Marcos. Glória a Deus, paz do Senhor auxiliar Christian, paz do Senhor diácono Tiago. Glória a Deus. Irmãos, hoje é um programa da juventude. Nós temos alguns assuntos a ser tratados. Sempre os nossos assuntos a ser tratados aqui é muito importantes. Cada programa que os irmãos apresentam aqui é uma coisa diferente. Sempre é tratado sobre a palavra de Deus, irmão Tiago. E hoje não vai ser diferente. Vai ser um programa aqui que nos vai auxiliar na nossa vida espiritual, na nossa vida particular. Vai nos incentivar, porque tudo está escrito na palavra de Deus. Então nós temos como embasamento a palavra de Deus. Nós temos que caminhar segundo a palavra de Deus. E hoje nós vamos aqui louvar o Senhor, nós vamos compartilhar com você a palavra de Deus. Já gostaria de antemão, já que os irmãos ali compartilhassem esta programação para seus contatos. É muito simples, irmão Leonardo. A gente pega ali o telefone, algumas ferramentas ali básicas ali, clica em compartilhar e vai diretamente no WhatsApp. O WhatsApp é um dos órgãos assim que divulga mais rápido esta programação. Envia lá para seu contato, envia lá para o seu familiar, envia lá para o seu amigo, e você vai estar compartilhando a palavra de Deus. Nós costumamos dizer aqui que você pode ser um missionário virtual. Não precisa simplesmente você falar também uma palavra pessoalmente com a pessoa, mas mandar uma programação, porque você vai estar compartilhando a palavra de Deus com ela. Você vai estar edificando a vida de alguém. De repente aquela pessoa ali está precisando, irmão Tiago, de uma palavra amiga, de repente está precisando, está passando uma dificuldade, e Deus, através dessa programação, e vai lá, entra no coração daquela pessoa, pode mudar a história daquela pessoa, pode transformar a vida dela. Então é muito importante, irmão Marcos Leonardo, a gente compartilhar esta programação. E também deixar o like, né, para que esta programação e outras programações possam ser divulgadas aí no canal do YouTube, para que outras pessoas possam ser alcançadas por Deus. Exatamente, irmão Christian. Inclusive, eu já tive algumas experiências nesse sentido. Tanto eu sendo alvo em algum momento de dificuldade, em algum momento de luta, né, algum irmão compartilhar uma programação que eu não estava acompanhando. Me lembro que em um momento de bastante dificuldade, naquela luta às vezes a gente esquece, né, essa importância às vezes de reforçar. Veja, desde o início do Ministério Restauração eu já faço parte, né, praticamente. Me batizei posteriormente à abertura do ministério, mas fui praticamente criado no Ministério Restauração. Glória a Deus. Então a gente se conhece, todas as terças-feiras tem culto, mas teve um momento que eu estava passando por uma dificuldade, por um momento de muita luta, e eu me esqueci que aquele dia era o dia de culto, que era terça-feira de culto. E aí o pastor James me mandou uma mensagem naquele dia, disse: hoje o culto tá uma benção aqui, tá? O pastor tá pregando. E aí eu me lembrei do culto, né? E aí saí daquela luta ali e fui assistir o culto, e Deus falou comigo. Foi um momento onde eu pude sentir a presença de Deus. Então, chame aí os demais jovens, que de repente, demais irmãos, né, amigos, até mesmo da igreja, que às vezes a gente esquece que tem uma programação, às vezes tem alguém precisando ouvir uma palavra. E também já tive experiências, então, tanto em relação a mim, como em relação a pessoas, colegas, conhecidos, né. Uma vez, até não faz muito tempo, foi no aniversário agora da igreja, teve o culto de ação de graças, e eu resolvi compartilhar com um colega, né, e eu compartilhei com ele, e aí depois ele veio me agradecer, disse: olha, eu estava precisando daquela palavra. Foi impactado, ficou muito feliz, me agradeceu diversas vezes, pediu oração, e aí já começou inclusive também uma outra colega, mesma coisa,
muito tempo ela me perguntava sobre a escola bíblica, se tinha escola bíblica online e tal, e eu fiquei de mandar o link, mas na época esqueci, aí um dia eu me lembrei, aquele dia eu lembrei assim, bah, mas hoje é segunda-feira, hoje é o dia da escola bíblica, aí entrei no YouTube, mandei o link pra ela, ela disse, bah, tava precisando dessa palavra, tava precisando dessa oportunidade, então são oportunidades que nós temos de evangelizar, compartilhando links. Tenho certeza que muitos daqueles que estão nos escutando já foram alvo de um convite ou já tiveram essa experiência de convidar alguém. Aleluia, glória a Deus. E observar. Diácono Tiago Machado, também é importante ressaltar que muitas das vezes a gente sabe que o jovem em si às vezes se sente muito sozinho. E às vezes só por receber aquela mensagem já tem uma mudança no estado de espírito da pessoa. Às vezes, quem sabe a pessoa não vai nem clicar no link, mas só por ter recebido algo de alguém, Auxiliar Christian já é algo que é tremendo. E realmente tivemos muita experiência durante essa pandemia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então esse é o ponto importante, né? Os irmãos compartilharam essa programação, então já vai lá, aperta em compartilhar, vai lá no WhatsApp, lá tem algumas ferramentas ali para compartilhar essa programação e você pode abençoar outras pessoas. Eu estava conversando com o irmão Estevão também em relação a isso. A importância de colocar no status também, irmãos. No status do WhatsApp, às vezes a gente coloca coisas assim que às vezes não são tão edificantes, mas essa é uma oportunidade de você utilizar seu status no WhatsApp por enquanto. E compartilhar a programação também no status. Porque eu estava conversando com o irmão Estevão e ele estava me falando sobre isso. Que ele iniciou um emprego e a primeira coisa que ele sempre colocava era em relação à igreja, né, os cultos que ia ter, compartilhava no status dele e o patrão dele observava todos os status dele e isso fez com que desse uma credibilidade a mais para ele, ver que ele era um rapaz sério, ver que ele era um rapaz da igreja, que tinha um compromisso com Deus. Então isso é muito importante porque muitas pessoas vão ver teu status. Independente se é um irmão da igreja, mas também muitas pessoas que não são da igreja também vão estar olhando ali teu status. E você vai estar abençoando outras pessoas através do seu status também. Então, essa é uma ferramenta muito importante para você divulgar também a programação. Não somente esta programação, mas todas as programações, né, que vão edificar as vidas dos irmãos. Glória a Deus. Então, esse é um ponto principal ali para os irmãos terem essa ideia, né? Como você pode alcançar alguém que está precisando de uma palavra, que está precisando de uma ajuda espiritual. E a palavra de Deus não tem nada melhor, irmão Tiago, do que a gente compartilhar a palavra de Deus. Com certeza. Inclusive um mandamento, né? Falar da palavra ao assentar, ao levantar, ao sair. Glória a Deus. Aleluia, no caminho. Então, essa é a oportunidade única para você compartilhar essa programação. Então, irmão Tiago, nós vamos aqui dar início a algum assunto muito interessante. Para mim, assim, é algo muito interessante. Nós estávamos conversando anteriormente, falando sobre esse assunto, sobre a perseverança. E nós vamos ver os pontos bíblicos, o que a palavra de Deus fala sobre isso. Podemos dar aqui exemplos de pessoas que foram perseverantes e foram vitoriosos, foram fiéis. Por exemplo, irmão Tiago, existe uma diferença entre uma pessoa que é perseverante e uma pessoa que é persistente. A pessoa persistente, ela está preocupada com o resultado, mesmo que ela está no caminho errado. Ela diz assim, não, eu sou assim, eu faço assim, é do meu jeito. Ela só está pensando no resultado. E o perseverante é diferente. O perseverante, ele não está preocupado com o resultado, ele está preocupado em como atingir o resultado, qual é o caminho para chegar ao resultado. Glória a Deus. É que nem olhar assim, o que é melhor, a gente saber como pescar um peixe ou só imaginar e ficar comendo um peixe. É mais fácil pensar em como pegar primeiro. Se a pessoa ficar pensando só em pensar ali, vou comer o peixe e não ter uma estratégia de como pegar ali uma linha, pegar ali um anzol, alguma coisa assim, a pessoa ela vai ser frustrada. Então, essa é a diferença entre uma pessoa persistente e uma pessoa perseverante. O perseverante, ele está procurando o caminho para chegar até a fonte, até o resultado. Tem uma água lá cristalina e ele não vai ficar pensando só na água, ele está com muita sede,
ele tá pensando só naquela imagem bonita daquela água. Não, ele vai querer buscar o caminho que leva até aquela fonte e não ficar pensando somente naquilo. Glória a Deus. Então hoje nós vamos ver sobre perseverante pela palavra de Deus. Nós vamos ver depois a prática, as coisas práticas que nós podemos fazer através de uma pessoa que exerce essa busca, irmão Tiago, de ser perseverante nas coisas de Deus. Exatamente, irmão Christian. E esse tema, perseverança, ele surgiu, né, no meu coração hoje, nesta noite, nessa madrugada de sábado para domingo. Glória a Deus. A gente estava aqui com alguns jovens, estavam aqui no templo sede do Ministério de Restauração em vigília, e foi uma vigília espontânea, porque havia a vigília da Superintendência da Juventude, mas a vigília da Superintendência da Juventude foi uma vigília online, então os jovens poderiam acompanhar de casa, né? E a equipe da Superintendência, que estava escalada, ficaram aqui no estúdio, mas de forma espontânea, alguns jovens, eles se colocaram, né, se colocaram à disposição de Deus, né? Não de uma liderança, enfim, mas de forma espontânea se colocaram à disposição de Deus e foram buscar a Deus ali no templo. E eu estava ali, já era bastante tarde, por volta de 4 horas da manhã, eu acredito, e eu olhando alguns jovens ali dormindo com o rosto nas cadeiras, né? Os irmãos orando, tiraram várias horas de oração durante a madrugada, e em algum momento ali alguém cochilou, e eu estava caminhando e orando, e olhando aquilo, né, um jovem numa noite de sábado para domingo, de forma espontânea na igreja, orando pela madrugada, dormindo de joelho numa cadeira, e isso demonstra claramente, irmão Christian, irmão Marcos, uma intenção de buscar a Deus. É algo sincero. Ele não estava ali, não tinha a liderança não estava ali, né, na igreja, ninguém estava observando, não foi algo que alguém que a igreja convocou, mas foi um sentimento de buscar a Deus, de estar próximo de Deus. E aquilo me chamou a atenção, eu fiquei sensibilizado, mas ao mesmo tempo me veio à mente a imagem de muitas outras vigílias espontâneas como essa, que eu também pude participar, que eu presenciei ao longo da minha vida, e desses anos que nós estamos na igreja, né, que estamos servindo ao Senhor. E comecei a me lembrar de muitos amigos, companheiros que estiveram com esse mesmo sentimento, mas que hoje já estão fora dos caminhos do Senhor, alguns, outros até apostataram da fé e estão hoje pregando aquilo que contra o que antes viviam. E quando me veio esse pensamento, né, porque quando eu vi aqueles irmãos ali de joelhos dobrados, dormindo com o rosto na cadeira, né, eu me lembrei então dessas outras experiências e fiquei triste ao mesmo tempo, que eu ficava alegre pelo jovem estar buscando a Deus, fiquei triste por aqueles que já não estavam mais. Aleluia. E que eu tenho certeza absoluta que também tinham um sentimento, que também tinham uma intenção sincera de buscar a Deus. E aí eu comecei a meditar a respeito disso, né? Falei, Deus, não é possível, né? Como é que pode? O que acontece? E fiquei meditando a respeito disso e conversei com o irmão Christian, e aí nós sentimos então esse impulso de falar no programa aqui hoje a respeito da perseverança, a respeito da importância de perseverar, porque o que faltou para esses jovens foi justamente isso, né? Por esses amigos, eles tinham um sentimento firme, eu tenho certeza. Glória a Deus. Amigos que eu tive, amigos muito próximos, e que a gente conhecia a vida de oração, conhecia uma vida de jejum, uma vida de busca a Deus, mas que infelizmente, e que uma vida de renúncia muitas vezes, né? De vigílias, de jejuns, né? De choro, de pranto, e infelizmente muitos não perseveraram. Muitos não perseveraram. Então surgiu, né, no nosso coração esse tema,
perseverança. Aleluia. Vamos, Cristian. Glória a Deus. Aí nós, observando isso, né, como o irmão Tiago já havia falado, a gente viu ali irmãos ali que na igreja que estavam completamente focados ali em buscar a Deus em oração. Isso é perseverar. Por exemplo, como o irmão Tiago havia falado, muitas pessoas ali tiveram a oportunidade de estar ali, muitas pessoas tiveram a oportunidade, muitos já estiveram ali e hoje já não estão. Porque não perseveraram, não procuraram manter-se focado no alvo, que é Cristo. Exatamente. E hoje nós vamos entrar um pouco mais a fundo nesse assunto, né? Exato. Tem muitas referências bíblicas, porque da perseverança depende, inclusive, a própria salvação. A Bíblia traz muitas bases que nos dão respaldo para afirmar isso. A Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 13, que aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, claramente, a Bíblia mostra que alguns vão perseverar, porém não até o fim. Né? Até porque, irmão Tiago, Jesus usou aqui aquele. Ou seja, pode ser só uma pessoa. Exatamente. Aquele, porém. Exatamente. Coisa extraordinária. Tremendo. Exatamente. Ou seja, não depende... mas até nesse final de semana, alguém trouxe uma palavra, eu não me recordo agora quem foi, porque eu estou na igreja desde ontem à tarde, mas alguma das mensagens foi justamente nesse sentido, né? No sentido de que muitas vezes a pessoa fala, mas eu sou sozinho, né? Eu estou só, eu não tenho nenhuma companhia, mas justamente a Bíblia nos mostra que depende da pessoa, depende de uma única pessoa, onde uma pessoa se dispõe, a Bíblia diz que Deus se move, né? Deus trabalha em favor daquela pessoa, da salvação daquela pessoa. A Bíblia nos mostra, por exemplo, o oficial, né, que estava indo pelo deserto, mas ele se inclinou e Deus se responsabilizou por aquela inclinação, por aquela busca dele e enviou que foi trasladado, irmão Christian, agora me falhou a memória. Enviou... Foi Barnabé? O que foi trasladado foi o... Não. Agora... fugiu agora da mente. Fugiu da mente. Veio o branco. Amém. Depois a gente pesquisa aqui na hora do louvor e já complementamos. E muitas outras passagens demonstram a importância da perseverança. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Demonstra a necessidade de conservar. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, a Bíblia também fala, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E, irmão Tiago, assim, a Bíblia aqui está falando em Mateus 24, no versículo 13, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Existe uma recompensa para aquela pessoa que vai ser salva, né? Aí alguém pode pensar assim, bom, é um exemplo de perseverança, a gente vai ter que perseverar até o fim para ser salvo. E tem uma grande recompensa aqui nessa perseverança, irmão. Às vezes não é fácil perseverar, como a gente falou no início ali, às vezes tinha irmão ali que estava orando e oraram muito, e às vezes cochilaram um pouco, e assim é a vida. Às vezes em diversas situações não vai ser fácil perseverar. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí, às vezes a pessoa pensa assim, fica pensando na salvação, fica pensando no céu, como é que é o céu. A palavra de Deus tem relatos ali muito lindos sobre o céu. No livro de Apocalipse, a palavra de Deus ali tem uns relatos gloriosos sobre o céu, que nos faz desejar o céu, que nos faz pensar no céu. E às vezes a pessoa fica pensando no céu, nas coisas que vai usufruir no céu, mas esquece de saber que existe um caminho para chegar até o céu. Glória a Deus.
E é um caminho de perseverança. E quando se trata de perseverança, é algo muito profundo, é algo que a pessoa tem que resistir. Porque vai ter momentos da vida, na vida é, secular, vai ter momentos na vida financeira, vai ter momentos na vida conjugal, ministerial, que vai ter um declínio, que vai impedir de que a pessoa chegue até esse alvo, até a recompensa que é ser salvo. Aí varia de cada pessoa, de que ter no coração, ter esse foco no coração de perseverar. Porque não é fácil a gente estar numa situação difícil. O que a Bíblia fala é que no mundo tereis aflições, então é isso que acontece, né? No mundo nós temos aflições, então as aflições vão vir. A Bíblia diz que Deus, ele não... As aflições, as dificuldades, elas... Tanto o sol quanto a chuva, a Bíblia diz que nasce tanto para justos quanto para injustos. Glória a Deus. Então, num determinado momento lá, o agricultor não quer que chova, ele quer plantar, ele quer colher, mas a chuva cai, né? E a chuva que vai cair para o justo e para o injusto, né? Claro que nós temos, Deus tem um compromisso com os seus servos. A Bíblia diz que há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, nós podemos ver que eu conheço diversos irmãos que já testemunharam, por exemplo, que oraram, não podia que chovesse, que estava numa obra, que estava numa colheita, enfim, e orou e a chuva não choveu, né? Inclusive, um testemunho bem recente, o irmão Marcunas, né? O irmão Marcunas, que é um membro aqui da igreja sede, ele estava contando pra gente que quando ele foi fazer a parte elétrica lá na casa de retiros em Bom Retiro do Sul, ele testemunhou que às vezes eles precisavam fazer algum trabalho na parte externa, né? E eles oravam, e às vezes estava chovendo, eles oravam: Deus, com fé, Deus, a gente precisa fazer esse trabalho, é o tempo que nós temos. Eles estavam trabalhando inclusive como voluntários naquele momento, e eles disseram que oravam e Deus parava a chuva, e eles, ó, Deus, agora, né? Então são experiências que nós temos. Então há diferença. Deus tem compromisso com o justo, sim, Deus tem compromisso, mas a regra que a Bíblia traz de forma geral é que a chuva vai cair para justo e para injusto, e que o sol vai nascer para justo e para injusto, independente se é oportuno ou não, né? E o próprio Jesus falou que no mundo tereis aflições. Então essa que é a realidade. Agora o ponto de atenção é como que nós vamos reagir diante desta realidade, que não se pode fugir, né? Esse que é o ponto, como que vamos reagir. As nossas reações é que são a chave, eu acredito, da vitória nesse sentido. A perseverança diante dessa... A Bíblia mostra claramente isso no exemplo que a casa que foi construída sobre a rocha, a casa que foi construída sobre a areia, né? A tempestade veio, foi a mesma tempestade, mas uma casa ruiu, a outra casa não ruiu, né? E então, demonstrando o que é a reação àquela adversidade é que vai determinar. E claro, essa reação baseada em todo um histórico, né? Ou seja, de busca, como aqueles jovens que estavam buscando ontem, com certeza, nesse momento eles estavam se fortificando, estavam consolidando, mas isso não é algo definitivo. É preciso que se mantenha isso, né? A Bíblia fala no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Aleluia. Então, a Bíblia diz que não basta simplesmente nós fazermos o bem, nós precisamos continuar fazendo. Então a Bíblia mostra que tem gente que faz o bem por um período, mas cansa, né? Cansa de fazer o bem. A Bíblia mostra então que é necessário o quê? Não cansar de fazer o bem. E a Bíblia mostra também que há um tempo da colheita. Ele muitas vezes leva um período, né? Leva um período até que haja a colheita. Inclusive o pastor Humberto, uma vez, ele testemunhou a respeito de diversos casos onde ele via pessoas que vieram do mundo, uma vida totalmente dissoluta, uma vida desregrada, e que buscaram em Deus um refúgio e muitas vezes começaram a colher frutos daqueles períodos de indisciplina, né? Períodos de
de soluções, né? E aí muitas vezes desanimaram de buscar, desanimaram, não perseveraram por conta de, tô aqui, tô buscando, tô orando, tô jejuando, e a colheita ela é ruim, né? E aí muitas vezes o pastor disse que quando essas pessoas elas saem da igreja, elas deixam de perseverar, e aí a Bíblia, né, Deus sendo justo, passa um período e eles começam a colher as coisas boas que plantaram na presença de Deus. Aí, mas eu estava no mundo, vim para a igreja, vim para a casa do Senhor e comecei a colher coisas ruins, né? Agora eu saio e começa a acontecer coisas boas. O pastor Humberto diz que isso muitas vezes acontece. Mas o que a Bíblia diz? O certo é, a Bíblia diz que nós não podemos nos cansar de fazer o bem. Porque ao seu tempo, se nós não... ao seu tempo nós ceifaremos, se não desfalecermos. Agora, irmão Tiago, eu vejo que isso é interessante, irmão Cristo, o ponto que o irmão Tiago disse sobre como é que está a nossa reação diante dessas coisas. Porque durante esse processo vai ser manifestada a nossa reação. E aí sim nós vamos ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve ao Senhor. Porque no versículo 12, a Bíblia diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Só que agora, irmão Christian, esse amor que Deus derramou no nosso coração é algo muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Porque a gente entende pela palavra de Deus que aquele que realmente vai partir salvo, quanto mais em dificuldade, mais ele se aproxima de Deus. Quanto mais ele passa a luta, mais ele se aproxima de Deus. Mesmo que não consiga se manter no mesmo nível que ele estava quando iniciou a jornada, mas ele tem esse propósito, esse sentimento no coração de se aproximar de Deus, de ficar mais perto de Deus. Mesmo que erre e falhe, mas ele tem esse compromisso com Deus. Então veja, irmão Christian, que durante esse processo, né, de sermos provados, enfim, de plantarmos, de fazermos o bem, durante esse processo a nossa reação ela vai ser manifestada. E é aí que a gente vê quem serve e quem não serve ao Senhor. Porque quantas pessoas, irmão Tiago, eu creio que o irmão deve ter experiência, porque tem muitos anos de ministério, quantas pessoas que depois de um determinado tempo de caminhada falaram: mas Deus não me ajuda, mas Deus esqueceu de mim, essa igreja não ama ninguém. Por quê? Porque a reação da pessoa está sendo manifestada. Isso mesmo. Ela está revelando por que ela estava ali. Porque, quem sabe, ela até iniciou com uma atitude boa, mas alguma coisa aconteceu durante esse processo que ela mudou os seus propósitos, aquilo que ela queria fazer. Isso vai ser manifestado. Exatamente. Na verdade, irmão Marcos, o que acontece? A Bíblia traz esse exemplo da casa, né? A casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. E pode ser para alguém que a pessoa fique com a impressão de que é um alicerce e acabou, né? Uma vez, se não me falha a memória, acho que foi o pastor Humberto que comentou que uma pessoa disse, eu não lembro se foi o pastor Humberto, mas eu sei que algum pastor ele recebeu uma profecia de que ele não precisava mais orar, né? Uma pessoa veio, entregou um recado da carne, não foi uma profecia, não vou usar esse termo, mas um recado da carne dizendo que aquele pastor não precisava mais orar, não precisava mais jejuar, né? Porque ele já tinha um depósito suficiente. E muitas pessoas têm essa ideia: eu já fiz um depósito. É claro que a Bíblia mostra que há um bom depósito. Então, em momentos de dificuldade, nós muitas vezes utilizamos desse depósito, né? Com certeza. Mas para uma situação, para uma emergência, né? Para uma situação, uma luta, uma coisa, algo inesperado que muitas vezes nós enfrentamos, e aí nós nos utilizamos desse depósito que nós temos. Mas essa é eu vejo que o exemplo da casa ele pode gerar uma confusão em alguém de pensar que não, é um exemplo bíblico, é claro, mas diferentemente de uma construção terrena que você faz lá, fica 1-2 anos fazendo o alicerce e depois o alicerce está pronto, você não vai precisar mais refazer esse alicerce. Mas esse que é o ponto no caso, né, espiritual, no caso do ministério, da igreja, da salvação, é que esse alicerce ele precisa estar constantemente sendo construído, sendo posto.
Você nunca para de construir esse alicerce. Na hora que você parou de construir esse alicerce, parece que aí, por um tempo, você vai ter um alicerce, mas esse alicerce ele começa a ruir. É diferente de qualquer construção terrena que nós possamos ter, né? Nenhuma construção você fica permanentemente tendo a necessidade de construir esse alicerce. E o pior de tudo, na minha percepção, assim, o que mais é preocupante é que a Bíblia diz que melhor, isso está lá em Eclesiastes 7:8, melhor é o fim das coisas do que o princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Então, melhor é o fim do que o princípio. Aleluia. Glória a Então, Deus. é um alicerce que precisa ser construído constantemente, não é uma construção natural, e essa não é uma construção natural, né? Não é uma construção. Às vezes a gente fica com essa ideia, não, o alicerce é 1, é 2, é 3, é 4, é 5 anos, e não é, né? É um alicerce que precisa ser constantemente. Eu vou usar um exemplo aqui, enfim, tem uma... Eu não gosto de usar muitos nomes, às vezes eu procuro evitar de usar nomes para que não pareça algo de a gente tentando engrandecer alguém, mas eu acho interessante que algumas vezes eu tive a oportunidade de orar com a irmã Maria, que é a mãe do pastor Humberto, né? E ela tem já indo para os 86 anos, se não me falha a memória, né? E ela sempre orando e pedindo: Deus, me ajuda a negar a mim mesmo. Que coisa tremenda. Né? Me ajuda a negar a minha natureza. Né? Me mostra qual é a sua vontade. Me mostra qual é o seu querer. Então, isso me chama a atenção. São exemplos que nós temos, né? Porque, aparentemente, há uma mente natural, né? A pessoa com uma idade mais avançada e uma vida toda na presença de Deus, de comunhão com Deus, como os frutos podem demonstrar, né? A gente imagina que não seria mais essa oração. Parece que essa é a oração nossa como jovens, né? Exatamente, glória a Deus. Mas não, é uma pessoa que entendeu a necessidade da perseverança, de continuar solidificando esse alicerce. É terrível e maravilhoso, né? É uma busca constante, né, irmão Thiago? Exatamente. Um alicerce que nunca acaba. Isso. Vai construindo e vai, no longo da vida, a pessoa vai estruturando esse alicerce. Irmãos, irmão Thiago e irmão Marcos Donato, agora a gente vai a gente vai louvar também juntos. Nós vamos adorar a Deus com as irmãs ali. Nós vamos estar adorando a Deus com louvor agora. Então quero convidar aqui as irmãs, aí depois nós vamos dar continuidade, irmão Thiago. O irmão Facundo vai estar tocando e as irmãs de Arivéia e a irmã Paola vão estar adorando a Deus. Isso mesmo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Paz do Senhor a todos nossos irmãos. Uma noite mais que vamos a louvar juntos o nome poderoso do nosso Senhor. Aleluia. Vamos todos juntos dizer, vamos cantar um hino em espanhol. Mas com certeza o Deus vai revelar a sua vida o que nós estamos cantando. Vamos a falar. Por encima da tempestade, por encima do problema, nós vamos a vencer porque Jesus está conosco. Porque Deus é quem nos sustém. Amém? Amém, aleluia. Sé que es difícil esta batalla, ya no aguanto esta angustia y me siento desmayar. Yo me siento perdida en esta tormenta, pero en medio
medio de ella escucho una voz que me dice, no te rindas. Y yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla. Porque tú me sostienes, tú me das las fuerzas para seguir peleando. Y yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla. Porque tú me sostienes, tú me das las fuerzas para seguir peleando. Sé que es difícil esta batalla, ya no aguanto esta angustia y me siento desmayar. Yo me siento perdida en esta tormenta, pero en medio de ella escucho una voz que me dice, no te rindas. Y yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla. Porque tú me sostienes, tú me das las fuerzas para seguir peleando. Y yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla. Porque tú me sostienes, tú me das las fuerzas Para seguir peleando. Aleluya. Y yo venceré. Caminaré, pelearé esta batalla. Porque tú me sostienes, tú me das las fuerzas para seguir peleando. Aleluya. Aleluya, en nombre de Jesús. Continuamos peleando. Aleluya. Sacia nuestra sed, tú nos convocaste, tú nos permitiste, danos de beber, amor, sacia nuestra sed. Sopla con el viento, tu avivamiento, enchido de este lugar. Sopla con el viento, tu avivamiento, enchido de este lugar. Que o Espírito desça, nós queremos tua presença. Glória a Jesus, estamos de volta. Estivemos adorando a Deus aí. Agora eu gostaria aqui de ver os irmãos, irmão Tiago e irmão Marcos Donados, ver aqui os irmãos que estão participando aqui conosco. Os irmãos aqui que estão interagindo conosco. Nós está conosco aqui a irmã Duda Rodrigues, está nos cumprimentando aqui, está cumprimentando os irmãos aí, os ouvintes. A Samara, Cauã Oliveira, a Marlisa, o Marcos de Oliveira. Temos também a irmã Adriana Costa, a Vitória, a Marinês, a Elizabeth, a Leiliane, o Bruno Soares, a Rosane, a Kesa Michele, a Keula Rosa da Silva, o João Trias, a Bárbara, a Esté Pinheiro, a Maiara da Silva, está nos assistindo também, a irmã Gladys Schmidt Vieira também está conosco participando dessa programação, a irmã Isabel Schmidt, irmão Jorge Wolff, irmão Josiel, irmão Josiel de Schmidt, Não, Jonas, Josiel Arruda. Josiel Arruda, Camila Oliveira, Roberto, Luciano, tem algumas repetições aqui, irmã Franciele Bittencourt, Loruama Café. irmão Roberto de novo aqui, Alisson, Nery da Silva. São tantos irmãos aí que estão participando, interagindo conosco aí. 57 irmãos aí estão videologados conosco. Essa é a minha atualização aqui atual, não sei se os irmãos são diferentes. Esses irmãos aí são muito bem-vindos Glória a Deus. a esta programação. Nós estamos aqui falando sobre perseverança. O irmão Tiago e o irmão Marcos Leonato.
Nós Tem estamos... aqui também mais alguns irmãos. Tem mais alguns irmãos aí? Irmão Jonathan Oliveira, Bom, Jonathan. irmão Maximiliano, irmã Miriam Machado, Eu vi o irmão Flávio. irmã Isso. Aline Vieira, irmã Daniela Wolf, irmão Wellington Cavalheiro. Temos aqui também pastor Jariel Cruz, Ah, o lá pastor de Jadiel. Porto Rico. Também a irmã Brenda Torres, irmão Júlio Ramos, irmão Flávio Azevedo, irmã Adriana Costa. Irmão Julio, eu acho que é da Argentina, né? Irmão Julio. Júlio Ramos. Ele mandou paz dado do Senhor. Não sei se é assim que se fala. Eu não sei se é. Deus Mas- os bendiga. Eu acho que é da Argentina. Glória a Deus. Glória a Deus Deus. abençoe. Irmão Flávio Azevedo ali, irmã Adriana Costa, são muitos irmãos aqui, os Nossa, pastores que estão presentes aí, sejam muitos bem-vindos. Agradecemos aí a participação, né, dos pastores que estão participando conosco dessa programação e todos os demais irmãos aí, os irmãos que são de outra cidade, lá de outro país, são todos bem-vindos. E os irmãos continuem compartilhando a programação para que outras pessoas possam estar ouvindo esta programação. Estarão ouvindo a palavra de Deus aqui, sobre perseverança. Então compartilhe, continua compartilhando. Já deixa o like ali, os irmãos aí que entraram nessa programação e ainda não deixaram um like, vai ali, coloca, deixa o seu gostei, deixa o seu like ali que você está abençoando a obra de Deus e abençoando muitas pessoas aí. Glória a Deus para que esta programação e as outras demais programações sejam compartilhadas para outras pessoas. Então, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto. Nós estamos falando sobre perseverança, irmão Tiago, embasado na palavra de Deus. E nós temos muitos exemplos aí, nós temos exemplos bíblicos, nós temos algumas referências bíblicas para passar para os irmãos, algumas experiências aqui, irmão Tiago Machado, irmão Marcos Leonardo. Nós podemos aqui falar sobre perseverança, como um jovem, como uma pessoa deve fazer, qual o caminho que ela tem que seguir. E nós temos exemplos bíblicos, irmão Tiago Machado. Exatamente, irmão Christian. Inclusive, a perseverança, ela está muito relacionada com a fé. Aleluia. A fé, porque a Bíblia fala, no livro de Hebreus, capítulo 11, que a fé, Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Aleluia. Oh, glória a Deus. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então, veja, a fé, eu gostaria de ler mais uma outra passagem para que isso se torne mais claro. A Bíblia diz, no livro de 1 João, capítulo 5:4, porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, o que vai vencer o mundo? O que nos leva à salvação? A fé que nos faz esperar, a fé que nos faz, aleluia, ter esta perseverança, ainda esta reação diante das dificuldades, diante dos problemas, né? Então, a Bíblia mostra que Abraão, por exemplo, quando Deus pediu para ele entregar Isaac, a Bíblia mostra que ele tinha certeza, ele tinha confiança, ele tinha fé. Por isso ele é chamado pai da fé, de que Deus podia mesmo, daquele menino morto, Deus podia fazer acontecer a promessa. Deus podia, de alguma forma. Eu não consigo imaginar o que a fé dele alcançava, qual era o pensamento dele, mas ele não tinha dúvida de que as promessas de Deus iam se cumprir. Então a Bíblia diz que ele cria contra a esperança. Então isso é perseverança. É uma reação, aleluia, uma reação espiritual, uma reação diferenciada diante das dificuldades. Que dificuldade maior para alguém que espera uma promessa de ser pai de uma grande nação que entregar seu próprio filho, né? Glória a Jesus. Isso inviabilizaria. Mas Abraão creu contra a esperança. E me chama a atenção porque, como eu comentei no início do programa, não sei se todos puderam ouvir, a motivação de nós estudarmos esse tema perseverança foi justamente quando nós começamos a refletir a respeito de muitos jovens que tinham um sentimento sincero diante de Deus, um sentimento. E não só jovens, né, mas muitos irmãos, companheiros, obreiras que tinham um sentimento sincero diante de Deus, que buscavam a Deus, que geravam frutos, mas que em algum momento
por alguma razão, deixaram de perseverar, né? Deixaram se levar reagiram de uma forma incorreta, de uma forma prejudicial a eles próprios diante de alguma circunstância, de alguma situação. E aí, diante disso, eu me deparei com uma palavra no livro de Hebreus que me chamou muita atenção. Livro de Hebreus, capítulo 10 e versículo 32. Olha o que diz a palavra aqui, irmão Cristian. Acho que a gente podia comentar a respeito disso um pouco. Hebreus, capítulo 10, versículo 32, diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores. Olha só, escritor de Hebreus falando. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Aleluia. Ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Glória a Deus. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a Glória a promessa. Deus. Oh, glória a Deus. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Aleluia. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Olha Glória só a Deus. o que o escritor de Hebreus está dizendo aqui, irmão Cristian. Aleluia. Ele está dizendo, irmão Marcos, ele está dizendo, ouvintes, que estes irmãos para quem ele destinava esta epístola, este texto, o escritor ele afirma que estes irmãos eles tinham sido iluminados, eles tinham recebido o novo nascimento, eles tinham recebido o Espírito Santo, mas depois de terem sido iluminados, a Bíblia diz que eles já tinham passado por grande sofrimento, por grande luta. E a Bíblia aqui, o escritor, ele registra algumas das tribulações que esses irmãos passaram. A Bíblia diz que eles viram irmãos que haviam sido mortos, que haviam sido espetáculo. Quem sabe estava referindo aqui aos circos, né, onde os judeus, as arenas onde os cristãos eles eram mortos, entregues aos leões. Então a Bíblia diz que o escritor aqui está dizendo que esses irmãos, para quem ele estava escrevendo, para quem ele estava se referindo, eles tinham sido iluminados, tinham sofrido, e ele fala que esses irmãos tinham passado por situações como presenciar a morte de alguns dos crentes. A Bíblia diz que, além de presenciar a morte de algum dos irmãos, a Bíblia mostra que eles também, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, daqueles que haviam sido presos, daqueles que haviam sido opróbrio, daqueles que haviam sido envergonhados, que haviam sido espetáculo. Então a Bíblia diz que essa igreja aqui, ela tinha presenciado irmãos sendo espetáculo, ela tinha presenciado irmãos sendo encarcerados, e a Bíblia diz que eles mesmos, aqueles que ainda estavam na igreja, que não tinham sido mortos, que não tinham sido encarcerados, a Bíblia diz que eles tinham sido espoliados, eles tinham sido roubados. Que coisa tremenda. E mais, o autor aqui, ele afirma com efeito, e aí o autor ele faz um parênteses aqui, ele diz o seguinte: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Aleluia. Então o autor aqui do livro de Hebreus, ele diz: olha, vocês foram iluminados, vocês sofreram, alguns foram mortos, foram envergonhados, foram apresentados nas arenas, nos estádios,
outros foram encarcerados, e mesmo vocês que não foram nem encarcerados, nem mortos, nem apresentados como espetáculo, o autor do livro de Hebreus ele diz, mas vocês foram roubados, foram espoliados. E até aqui, vocês não abriram mão. Por isso vocês têm um grande galardão. Ele diz, não abandoneis, porque aos olhos humanos, quem sabe alguém diria, não, esses já estão no céu. Né? Sofreram, foram perseguidos, presenciaram, quem sabe, parentes, irmãos, ou mesmo que não fossem parentes, mas a gente cria laços. A Bíblia diz que tem amigos mais chegados que um irmão, né? Irmãos de fé. E eles haviam presenciado esses irmãos sendo torturados, sendo apresentados, sendo espetáculo. A Bíblia diz que eles haviam presenciado esses irmãos sendo roubados, esses irmãos sendo mortos, sendo encarcerados, outros, né, sendo aqui roubados. E diante de tudo isso eles haviam permanecido firmes. Por isso o apóstolo diz, vocês têm um galardão. Mas ele continua, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, ele reconhece que essa igreja estava fazendo a vontade de Deus. Então ele diz, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Glória a Deus. Meu Deus. Uma necessidade, né? Então ele fala sobre uma necessidade, e ele fala o seguinte, mesmo com tudo isso, aqui literalmente o cumprimento lá de Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Ele disse, olha, a ceifa, a plantação que vocês fizeram, a semeadura foi tremenda. Né? O que vocês estão semeando é tremendo, vocês têm um galardão muito grande. Vocês sofreram, o próprio escritor está afirmando, vocês sofreram, vocês fizeram a vontade de Deus. Mas para colher, ele diz, mas para que, havendo feito a vontade de Deus, ele afirma que ele estava fazendo a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Glória a Jesus. E aí ele continua, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, o Jesus virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então, mesmo tendo passado por tudo aquilo, aos olhos humanos, quem sabe alguém diria, não, esses irmãos eles estão salvos, eles vão receber o galardão, não tem como, eles vão receber. Né? Tiveram parentes, tiveram irmãos de fé que foram mortos, né, que foram apresentados nas arenas, tiveram os seus bens roubados, mas não negaram a fé. Mas o escritor de Hebreus exortava esses crentes a perseverarem. Então, eu fiquei fazendo uma comparação, né? Eu estava vendo ali aqueles jovens na madrugada, de forma espontânea, buscando a Deus, dormindo nas cadeiras de joelho, né? Podiam estar na sua cama, podiam estar fazendo tantas outras coisas, mas eles estavam ali, uma coisa que aos olhos humanos não é atrativo para um jovem estar ali de joelhos dobrados, dormindo numa cadeira numa madrugada de sábado para domingo. Glória a Deus. Né? Aos olhos humanos ele deveria estar numa festa, deveria estar fazendo, aos olhos naturais deste presente século, deveria estar jogando, mas não. Ou dormindo, né? No mínimo. Sim. Mas não, ele estava ali, ele estava numa situação desconfortável, porque ele estava buscando. E aí, quem sabe, aos nossos olhos pensamos, não, mas esse jovem vai ser salvo, esse jovem vai alcançar a salvação, esse jovem, ele vai alcançar o que Deus tem para ele está fazendo a vontade de Deus. Mas não é assim, infelizmente. Apenas se perseverar. Glória a Deus. Aquela igreja, para quem o escritor de Hebreus estava escrevendo, tinha feito muito mais, né, do que isso. Eles tinham sido mortos, eles tinham sido presos, eles tinham sido roubados. Tinham chegado a extremos muito Eles maiores. tinham chegado a extremos por amor de Deus, mas ainda assim o escritor estava exortando que o escritor, embora reconhecendo que eles haviam feito muitas coisas, embora reconhecendo que eles estavam fazendo a vontade de Deus, diz, para que vós recebais o galardão, é preciso que permaneça. É necessário. Aí é a palavra que o irmão Christian ressaltou. A necessidade. Não é uma alternativa, mas é uma necessidade. Glória a Deus. Isso fez uma grande diferença, né, na vida do... Às vezes eu fico olhando, irmão Thiago, o exemplo assim, do pastor Humberto, do pastor Silvio, né, pastor Paulo Roberto. Naquela época, foram jovens que perseveraram, né? Imagina o caos que estavam enfrentando. Os irmãos aí já conhecem o testemunho do pastor Humberto, o testemunho do pastor Paulo.
e dos outros pastores aí que estavam naquela época jovens, assim como nós. E eu lembro que o pastor Adriano falou sobre isso numa consagração para nós. Que essa é a época de nós fazermos nossa história. Você jovem aí que está nos assistindo, nós jovens aqui. É essa época que nós temos que perseverar. E como o irmão Tiago falou, exemplo da irmã Maria, ela dizendo assim, Deus, me ajuda a renunciar. Imagina, como ele havia falado antes, a gente dá a entender assim, não, mas é uma irmã, uma mulher que tem uma experiência muito grande com Deus, a vida assim, cristã na igreja, não, tipo, senão não seria necessário uma oração, mas com certeza assim, esse autor estava orientando a igreja, né? Dizendo, olha, é necessário. Mesmo Exato. que aconteça, vocês estejam passando por tudo isso, já viram tudo isso que aconteceu, é necessário, uma necessidade da pessoa continuar ali perseverante. Eu, inclusive, recentemente, eu eu escutei um testemunho, até se eu estiver falhando, se a irmã Suelen, se o irmão Ferronato, a irmã Silvia estiverem me escutando, eles podem mandar mensagem e me corrigir, mas o testemunho da conversão, né, da família do irmão Paulo Ferronato, da irmã Silvia Ferronato, são os pais da irmã Suelen, né, Mânica, casada com o irmão Josias, que inclusive estava aqui apresentando o programa ontem, né? Glória a Deus. Eles estavam contando que teve uma pessoa que foi usada por Deus para ganhar o núcleo, né, de salvação, o núcleo cristão desta família começou nos avós da irmã Silvia, que foram alcançados por um missionário que foi, eles testemunhantes, que era um lugar assim totalmente distante, afastado, e aquele missionário chegou lá naquele lugar, né, aqueles pastores, e lá naquele fundo de mundo, como a gente fala na expressão aqui no Rio Grande do Sul, lá naquele lugar, lá no fundo, foi um servo de Deus, e ganhou aquela família, foram impactados pelo poder de Deus, e aí, decorrido o tempo, Deus foi salvando os demais membros, e hoje uma família toda que serve a Deus, Coisa né? tremenda. Gerando frutos, gerando salvação de almas, e muitos outros, o testemunho é de que muitas outras pessoas foram alcançadas por esse obreiro, e infelizmente esse obreiro chegou num determinado momento e cometeu não perseverou, né? Não vou entrar aqui nos detalhes, até porque eu não tenho a riqueza de detalhes para contar, mas enfim, não perseverou e acabou morrendo, pelo que tudo indica, de uma forma que não foi salvo, né? Também não vou entrar nos detalhes da morte, mas de uma forma bem assim, lamentável para uma pessoa que foi usada por Deus, né? Que foi. E aí, quando agora recentemente eu estava ouvindo esse testemunho, né, a gente fica impressionado, impactado por isso. Então, quando Jesus fala, né, quando a Bíblia nos mostra que muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em Teu nome expelimos demônios, em Teu nome curamos enfermos, eu sempre tinha para mim de que aquela palavra seriam de igrejas que usavam o nome de Deus em vão, enfim, igrejas que eram igrejas, enfim, movimentos que a gente claramente vê que a presença de Deus não está ali, né? E não, nós vemos pessoas que realmente expulsaram demônios em nome de Jesus, pessoas que realmente foram usadas por Deus. Não só eu, né, talvez o ouvinte ou talvez os irmãos aqui nunca pensaram assim, mas eu por muito tempo imaginava que essas eram pessoas que estavam alegando algo que não haviam feito, né? Ou que se haviam feito era a misericórdia de Deus, a fé de alguém que foi, né, que foi crendo em Deus e foi curado, mas não por um preço que aquela pessoa havia pago, mas não, eu creio que são pessoas que realmente viveram uma vida de santidade, foram usados por Deus, tiveram frutos, mas que lamentavelmente não perseveraram, em algum momento reagiram de uma forma errada, irmão Marcos. Não continuaram, talvez, solidificando o alicerce. Não fizeram como, quem sabe, né, um exemplo para mim, esse exemplo que eu trouxe da irmã Maria, que com quase 86 anos, fazendo oração, que na minha, né,
no entendimento de jovens com quem eu falei, é uma oração de jovem, né? Uma oração de quem está começando na fé. Senhor, me ajuda a negar a mim mesmo, me ajuda, né, a solidificar a minha base com o Senhor. Então, interessante, irmão Marcos. E um exemplo que eu vejo assim, irmão, na Bíblia, que me chama muita atenção, é o exemplo de Josué. O exemplo de Josué, assim, para mim foi muito importante, porque ele, no início ali, a Bíblia não mostra, né, sobre ele, não fala muito sobre ele na época que Moisés ele estava liderando aquele povo todo, não mostra muito, mas tem alguns detalhes ali que a Bíblia fala. Por exemplo, um detalhe que me chama a atenção na vida de Josué é que quando Moisés entrava na tenda, que era a tenda onde Deus falava com Moisés, ali as pessoas não chegavam perto. E quando Moisés saía, o detalhe que eu observava ali é que Josué sempre ficava ali dentro. Josué sempre ficava na presença de Deus. E são exemplos assim que a palavra de Deus mostra ali, depois começa outra história e vai indo e depois desaparece ali Josué naquela época. E Josué foi perseverante. Josué continuou perseverante ali na tenda. Depois ele foi, digamos assim, promovido, né, para ser um comandante ali de um exército, quando eles foram lutar ali a primeira vez, que é um símbolo da carne, né? E a Bíblia ali mostra os detalhes da vida dele, mas assim, ele sempre estava na presença de Deus. Sempre a perseverança que nos mostra detalhadamente assim, é que Josué estava na presença de Deus. No monte lá, quando Moisés subiu, a Bíblia diz que Josué estava lá guardando. Josué estava guardando. Josué estava presenciando o que estava acontecendo, o que Deus falava para Moisés. Então, a Bíblia vai mostrando os detalhes assim da vida desse rapaz, desse moço. E depois disso, ele teve que dar outra volta em todo o Egito. Ele poderia, como diz o gaúcho, né, chutar o balde, né? Aqui que eu vou fazer? Vou ter que voltar tudo de novo. Eu já fiz isso, já passei por esse processo. Inclusive, a palavra de Deus nos mostra ali, no início ali do livro de Josué, que parece que Deus dá uma motivada nele, tem de bom ânimo. Que parecia que ele já estava desanimado com aquela situação. Moisés já estava morto, Moisés era um grande líder, era considerado ali por todos. E ele poderia simplesmente largar tudo. E a palavra de Deus nos mostra ali um fato que aconteceu, de perseverança na vida de Josué. Ele continuou, foi lá, obedeceu à voz de Deus, passou todo aquele processo, atravessou com o povo. Glória a Deus. E Deus abençoou a vida dele. Josué foi um grande exemplo, assim, foi um grande exemplo para nós, de perseverança. Sem falar que tem muitos outros jovens, né, na Bíblia que nos orienta, Daniel. E 40 anos depois ele disse, né, tô no mesmo vigor de quando Glória a Deus. de quando eu fui espiar a terra. Glória a Deus. Glória a Deus. E foi ele que chegou ali pro incentivar o povo, chegou a incentivar o povo, né? Não, vamos entrar que Deus nos deu a terra. Ele mostra ali, agora a gente pode encaixar aquela palavra que nós lemos lá sobre o ânimo. Que às vezes a gente vai ter aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus disse, né? Às vezes pode vir ali um momento de aflição, como veio na vida de Josué. E olha que foi uma baita experiência que Josué teve nesse momento aí de conflito. Mas a palavra de Deus diz ali, orientando que a gente tem que ter ânimo. Independente da situação ali que a gente esteja enfrentando, por exemplo, a de Josué. Mas ele disse, não, o vigor permaneceu o mesmo. Tava lá naquele mesmo vigor que ele tinha lá para lutar nas batalhas ali dos exércitos na época. E assim Josué ia prosseguindo. Assim Josué ia indo nesse caminho de busca a Deus, de busca constante. Mas o que nos mostra a aproximação dele era de Deus. Sempre estava na presença de Deus, sempre estava... como nós podemos trazer agora para nossa atualidade. Está em consagração, está buscando a Deus em oração. Esse é o caminho que nos leva para o alvo da perseverança. Perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tava aqui lembrando, alguns dias atrás, o irmão Paulo Robson, ele esteve pregando, né? E o irmão Paulo Robson é um jovem um jovem, Glória a né? Deus. Um jovem obreiro que
que participou muito, né? E em alguns momentos até conversei com ele a respeito dessa situação de muitos companheiros nossos que não perseveraram, né? Que a gente via uma busca sincera por Deus e acabaram não perseverando. E aqui está o irmão Paulo Robson, né? E ele falou na mensagem que o senhor trazendo para a atualidade, né? Nas muitas vigílias, na verdade, as estratégias de hoje são praticamente as mesmas estratégias que nós vemos o próprio apóstolo Paulo mencionando, nas muitas vigílias, né? Nas buscas, na oração, né? No jejum, nos muitos jejuns, na busca da palavra. Então, são estratégias que são perenes, a forma de construção desse alicerce. Mas algumas pessoas entraram em contato aqui conosco, irmão Cristian. Não sei se poderia mencionar. À vontade, irmão Tiago. Temos aqui a irmã Betsy Rivera, de Porto Rico, desde Ponce. Também a irmã Carla Ribeiro, irmão Paulo Robson, irmã Samira Camal, irmão Roberto Conceição, irmã Eunice Ferrari, irmão Valmir Gonçalves, irmão Estevão Machado, também aqui irmã Marla Tormes, Adenir Goulart, a irmã Lina Oliveira já havia mencionado, Kathleen Daniele, Lucélia Farias, Matheus Monteiro, Janine Stork, irmão Jonas, irmã Natiele Cardoso, irmã Esther Escola, irmã Jussara Tapia, irmã Júlia Barcelos, irmã Victoria Tobi, temos aqui também Mari Vieira. Glória a Deus por todos os ouvintes que estão nos acompanhando aqui na programação. Que Deus abençoe. Vocês escutaram um hino? Mais um louvor. Nós vamos então estar adorando o Senhor com mais um louvor. Os irmãos aí. Tem alguns irmãos aí de Porto Rico que estão acompanhando o programa. Então as irmãs de Porto Rico, irmã de Oliveira e irmã Paola, vão estar adorando a Deus juntamente com o irmão Facundo. Glória a Deus. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. He visto cadenas romperse, montañas moverse. He visto las enfermedades desaparecerse. He visto los yugos pudrirse. He visto barreras caerse. He visto a Dios en tus problemas siempre detenerse y moverse. He visto a Dios quitar tristeza y poner su alegría. Yo he visto que a los moribundos también les da vida. He visto que quita el dolor. Imposible a la mente humana. También en medio del desierto lo he visto dar agua. Poner donde no hay le agrada.
responder cuando tú lo llamas. Yo he visto a Dios decir presente cuando... En medio de tu mar, quien calma la lluvia y la tempestad, Él es quien te dice puedes continuar, contigo estará. Lo he visto quitar el dolor, lo he visto sanar mis heridas, lo he visto y sé que en tus dilemas Dios es solución, Dios es la salida. Aleluya. He visto que cuando le alabo Él derrama su gloria, y que cuando su pueblo clama Él le da la victoria, que en pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola. He visto a Dios reírse cuando su pueblo le adora. Yo he visto que cuando lo alabo Él derrama su gloria, aleluya, aleluya, y que cuando su pueblo clama Él le da la victoria, que en pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola. Yo he visto a Dios reírse cuando Su pueblo le adora. aleluya, Él quita el dolor, aleluya. Él quita el dolor en medio de tu dificultad. Él es quien da fuerza cuando ya no puedes más. Él es quien abre paso en medio de tu mar, quien calma la lluvia y la tempestad. Él es quien te dice puedes continuar, contigo estará. Lo he visto quitar el dolor, lo he visto sanar mis heridas, lo he visto y sé que en tus dilemas Dios es solución, Dios es la salida. Yo he visto que cuando lo alabo Él derrama su gloria. Ay, que cuando su pueblo clama, aleluya, gracias, que en pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola. Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo le adora. Aleluya, aleluya, Gloria al aleluya. nombre del Señor. Gloria a Jesús. Amén. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Sopla con el viento, que tu avivamiento satura todo este lugar. Glória a Jesus. Já estamos chegando quase no fim desta programação e nós vamos dar continuidade, né, irmão Tiago, ao nosso
estudos, podemos dizer estudos sobre a perseverança. Nós vamos entrar agora num assunto bem detalhado, bem importante, que eu acho muito importante essa parte que nós vamos entrar agora, irmão Thiago. Exatamente, irmão Christian. Uma diferença muito clara que nós podemos perceber entre a perseverança e a obstinação. Então, tem pessoas que são obstinadas e muitas vezes entendem que são perseverantes. Muitas vezes a pessoa está ali cheia de soberba, cheia de orgulho, né? E adota digamos assim, uma linha de atuação e vai até o fim. E às vezes vai tudo dando errado e as portas se fechando, mas a pessoa não percebe, né? Não percebe que aquilo é uma ação de Deus, né? E muitas vezes se tem como uma pessoa espiritual, se tem como uma pessoa perseverante, e na verdade o que a pessoa está fazendo é ser uma pessoa obstinada, né? Um exemplo bíblico que talvez possa clarear isso, irmão Marcos Leonardo, é o exemplo de Balaão. A Bíblia mostra Balaão uma pessoa que tinha tudo para ser usado por Deus, tudo para ser, né, um grande homem de Deus, mas ele era obstinado. E aí quando ele foi sensibilizado pela proposta, né, dos inimigos do povo de Israel, e ele colocou a ideia na cabeça de que ele ia ganhar aquela quantia, que ele ia ganhar aqueles benefícios que estavam sendo oferecidos para ele. E ele foi até o fim, né? Ele não deu de um jeito, Deus impedia, ele né? Não, mas Deus ia insistindo. Imagina, chegou uma mula a falar, irmão Cristian. A mula chegou a falar com ele, a mula. Ele viu um anjo. Imagina, irmão. Imagina, pai, mas eu fico pensando, irmão. Imagina se o meu carro fala comigo. Não faz isso. Né? Aí parece um anjo, meu carro freia sozinho, parece um anjo. E eu insisto, né? E quem sabe alguém vive isso e às vezes ainda pensa que é perseverante. Ainda pensa, não, estou perseverando, sou firme na minha posição. E na verdade o que a pessoa está sendo é nada mais, nada menos que um obstinado. Diferente da perseverança conforme a gente vê a Bíblia ensinando, como nós lemos nas passagens em Hebreus, em Mateus, João, né? Então, tem essa grande diferença. Nós vemos a diferença, por exemplo, em Jesus. Jesus ele foi até as últimas consequências. Um grande exemplo, né? Jesus, o maior exemplo, né, de perseverança. Ele, sendo Deus, não usou com usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo a forma de servo, reconhecido em figura humana, né, e sendo homem, ele foi obediente até a morte de cruz. Então, Jesus ele foi perseverante. Ele trilhou o caminho, e foi um caminho difícil. A Bíblia fala lá em Isaías 53 que ele era um homem de dores, um homem que sabia o que era padecer. A Bíblia mostra que um dos sofrimentos que Jesus passou, Jesus sofria com a incredulidade do povo. Uma certa feita, a Bíblia mostra lá em Mateus 17, se não me falha a memória, até quando, ó geração incrédula, até quando vos sofrerei? Imagina Jesus sendo Deus, estava ali diante, né? Estava Deus ali diante das pessoas, as pessoas não conseguiam crer, não conseguiam acreditar. Aquilo machucava Jesus. Jesus chorou diante de Jerusalém. Ó Jerusalém, né, que mata os profetas. Jesus chorou diante de Jerusalém pela oportunidade que Jerusalém estava perdendo. Então isso machucava Jesus. Não era só o desprezo, o sofrimento físico que a Bíblia mostra que Jesus sofreu, né? Já começou no seu nascimento, sendo abandonado pelo pai, né? Claro que depois Deus falou com ele, mas a intenção do pai já no início era abandonar Jesus, né? E com certeza, quem sabe fica engraçado, né? Mas quem sabe, né, os familiares de Jesus, né, sabiam daquilo e não aceitavam aquilo, porque José recebeu uma revelação, mas quem sabe outros que sabiam do fato não aceitaram, desprezavam Jesus. Então, quanto sofrimento, quanto desprezo, né, crescendo no Egito, depois foge daqui, né, já fugindo de Herodes já como criança, mas ele foi perseverante, né? Depois sendo rejeitado
pelos irmãos, a Bíblia mostra ele sendo rejeitado pelos irmãos, a Bíblia mostra ele sendo rejeitado. Os irmãos disseram, quem quer se mostrar, né, quem vai para Jerusalém, né, como se fosse uma piada, uma charadinha com Jesus. Foi rejeitado pela elite religiosa, os fariseus, os saduceus, foi rejeitado, foi traído por um amigo. Ele estava na cruz, foi traído. Né, Pedro negou ele lá, que era o que foi talvez mais longe, chegou lá dentro e traiu ele vendo tudo isso. Então, Jesus, ele sofreu, ele padeceu. Ninguém, com certeza, padeceu tanto como Jesus padeceu na terra, em todas as áreas ele padeceu. A Bíblia mostra que, inclusive, uma das razões pelas quais Jesus ele consegue entender o nosso sofrimento, ele consegue nos ajudar, é justamente porque ele sofreu, ele sabe, ele entende. Né? Não precisaria ele ter passado para ele entender, mas ele, mesmo assim, ele passou. Então, não tem como ele não entender. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, né, Tiago? Exatamente. Então, isso é perseverança, não uma obstinação. Uma obstinação por uma ideia, por um ideal, por uma coisa. Isso não necessariamente vai ser perseverança. Balaão, quem sabe, alguém pode dizer, Balaão era perseverante. Não, Balaão ele era obstinado, é diferente. Ele tinha uma ideia na mente, ele colocou uma coisa que ele queria e ele ia até as últimas consequências por aquilo. Uma pessoa obstinada não confia no Senhor, né? Porque a gente estava vendo ali Provérbios 4, Provérbios capítulo 3, versículo de número 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estrides no teu próprio entendimento. Ou seja, a pessoa que está obstinada, ela não tem mais confiança em Deus. Ela tá em cima, ela tem como objetivo as suas ideias. Aquilo que ela pensa, aquilo que ela acha é o certo para ela. E são motivações egoístas, né, irmão? Isso, são as motivações egoístas. A pessoa não está preocupada com aquilo que Deus vai falar, orientar. Não é uma pessoa perseverante, é diferente. A pessoa que é obstinada, ela está estribada no seu próprio entendimento. Aquilo que ela pensa é o correto. E todo mundo está errado e ela está certa. E vem a soberba entrando aí no meio já, né? Exatamente. Então, obstinação é diferente de perseverança. Como assim, eu vendo assim, pessoas que muitas vezes até se autodeclaram uma pessoa perseverante, até mesmo pessoas da igreja, né, que dizem, porque eu sou perseverante, eu recebi isso aqui, não abro mão, e é isso que tal, e às vezes engano, né, o engano da soberba, da mente. Agora veja, irmão Tiago, esse que é o ponto que me veio no coração de comentar com os irmãos. Eu vejo, irmão Tiago, que nós, de maneira nenhuma, nós podemos bater no peito e dizer eu não nego Jesus. Porque eu estou colocando o meu eu na frente. Exatamente. Eu estou querendo usar a minha força para não negar Jesus, irmão Cristian. Porque todos nós temos pouca força. Agora, a graça de Deus está à nossa disposição. Então veja, irmão Tiago, como o senhor estava comentando, né? As coisas vão acontecer e quem sabe nós recebemos uma revelação de Deus, mas o que a gente recebeu não é nosso. Glória a Deus. Com certeza. Aquilo que a gente recebeu não é nosso, vem de Deus. Exatamente. E aí o ponto, só que a gente pega pra nós e diz assim, não, isso ninguém tira de mim, né? O homem não pode tirar, mas se Deus quiser ele pode tirar, porque foi ele que te deu. Então veja, a pessoa que ela é obcecada, como os irmãos estavam comentando, ela até esquece de Deus, irmão Tiago, olha só que coisa tremenda. Ele se esquece de Deus. Ele assume como se fosse algo dele, que coisa tremenda que isso. coisa tremenda. Ele assume, eu não tinha me dado conta disso, mas realmente, o obstinado muitas vezes ele recebe algo de Deus, mas aí ele toma como dele e acha que agora é ele que vai levar isso até o fim. Glória a Deus. E não é. A ideia foi dele. Exatamente. E inclusive, eu acho que a gente poderia continuar aqui por bastante tempo falando sobre isso, falando sobre agora a graça para perseverar, como perseverar, né? Nós entramos aqui sobre a necessidade de perseverar, alguns aspectos da perseverança, mas teria muito mais a falar. Mas só eu sei que o tempo está chegando ao fim, quem sabe a gente poderia falar alguma coisa sobre o efeito prático disso, né? Porque a perseverança, ela não é só... o mesmo Criador do mundo físico é o Criador do mundo espiritual. Né? Então, Deus, ele é o Criador do mundo físico e o Criador do mundo espiritual. Então, as leis espirituais, muitas delas a gente vê, inclusive, hoje tem softwares, tem mecanismos de você colocar um texto para um software
E aí você coloca dezenas de textos e aquele software ele consegue identificar de quem é o autor. Então, com base em características, então você coloca lá as redações do irmão Christian na vida inteira dele, você coloca num software. Ele consegue absorver o vocabulário do irmão Christian, a forma de escrita do irmão Christian. E aí, a partir do momento que você coloca dezenas de textos e um texto do irmão Christian ali no meio, ele consegue identificar qual é o texto do irmão Christian. Ele consegue identificar qual é digamos assim, a característica do irmão Christian dentro de todos aqueles textos. E muito mais, e assim também é a questão do mundo espiritual e do mundo físico. O mesmo criador do mundo espiritual, o mesmo criador do mundo físico. Então nós vemos essas características, nós vemos a impressão daquilo que Deus é na natureza. A Bíblia fala isso. A Bíblia diz que os homens são inexcusáveis pela própria natureza, porque a natureza ela expressa um pouco do que é Deus. Glória a Deus. Né? Então, então o mundo espiritual ele é uma realidade semelhante ao mundo físico. E por que eu estou falando isso? Estou falando porque a perseverança também é algo que é preciso no mundo físico, na materialidade. Não somente na busca a Deus, mas, por exemplo, no trabalho, nos estudos, né? A pessoa ser perseverante. Eu tenho... espero que o irmão Vinícius não esteja nos escutando, né? Mas eu acompanhei o irmão Vinícius, por exemplo, né? Deus falou com ele, Deus dirigiu ele, sentiu uma direção de que ele deveria fazer medicina. E ele ficou diversos anos, hoje mesmo a gente estava conversando e falando sobre isso, ele ficou vários anos estudando. Mas ele tinha um objetivo, ele tinha uma direção e ele, né, perseverou naquela direção. Glória a Deus. Perseverou, sendo sensível. Eu lembro que ele sempre dizia, ele sempre orava: Deus, se eu estou errado, se eu estou fechando as portas, me mostra. E aí Deus, né, ia mostrando, né, abriu uma porta, dava um sinal de que era aquilo. Foi no caminho do resultado, né? Exatamente. E hoje o irmão está na fase final aí de conclusão do seu curso, da faculdade de medicina. E aqui, não estou falando porque é a faculdade de medicina ou porque é o movimento, estou dando um exemplo, porque eu lembro da perseverança. Eu lembro que a gente ia para os evangelismos, a gente passava, às vezes eu ficava impressionado que a gente passava a madrugada de oração, né? Às vezes a gente passava, por exemplo, às vezes a gente passava o sábado jejuando, aí culto da juventude, daí depois a gente passava de sábado a domingo numa vigília ou estudando. Na época a gente apresentava o programa Ombro Amigo, e aí lá às 8 da manhã a gente saía do programa Ombro Amigo e todo mundo ia dormir. O Vinícius às vezes só encostava um pouquinho e ia estudar, ou às vezes até ele já pegava o livro e ia ler alguma coisa. Então um exemplo para mim, e eu gosto de trazer exemplos práticos porque muitos jovens, né, vão quem sabe conhecem, não é uma coisa lá do outro mundo, né? É uma coisa palpável, um irmão nosso querido que está juntamente conosco e que demonstrou um exemplo de perseverança na questão material, e Deus está abençoando consequentemente, né? Então, coisa terrível é quando a gente tem por exemplo, assim, quem trabalha, né, um colega, um subordinado, um superior que não é perseverante, né, que não, você dá um trabalho para ele não faz. Às vezes você delega uma atividade para alguém, né? Aí você vai lá e aí fez, não fiz, não. Por que não fez? Não fiz, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro, mas nem sequer deu um retorno, não deu, não vai dar certo, né? Então, coisa terrível. Então, essa questão de perseverança, ela é totalmente aplicável na questão do trabalho, na questão dos estudos, na questão familiar, enfim. Então, poderíamos passar bastante tempo aqui falando, mas eu acho que não é esse o objetivo para este programa, irmão Christian. Isso mesmo. Nós já chegamos no final dessa programação e nós gostaríamos agora de fazer uma oração, convidar nossos irmãos aqui, irmão Tiago, a fazer essa oração. Alguns irmãos entraram em contato, irmão Christian. Entraram em contato, isso mesmo. Temos Vamos ver 7 então, minutos. irmão Tiago. É a mãe Josiele ali, né? Nunes. Temos aqui irmã Vitória Tome, temos aqui, deixa eu pegar aqui, Temos alguns irmãos ali. Kathleen Daniele, temos aqui Leiliane Cardoso, Graziele Santos, o irmão Jober também entrou em contato, o irmão Josias. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão, deixa eu ver aqui uma mensagem, irmão Neftali, lá dos Estados Unidos, também entrou em contato. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus.
pela E- audiência. E os irmãos aí que tem um pedido de oração específico, já ora e já apresenta juntamente conosco aqui. Se os irmãos quiserem colocar aqui no chat pedido de oração. Infelizmente esqueci de passar nosso contato do início ali para os irmãos enviarem seus pedidos individuais para nós orarmos. Mas os irmãos podem agora colocar aí no chat os seus pedidos de oração que nós vamos estar orando. Já vamos encerrar essa programação, irmão Thiago. Gostaria que o irmão orasse por nós e para os irmãos que estão nos ouvindo. Agradeço a participação de todos os irmãos aí, os irmãos de outros países, de outras cidades, aqui do Brasil, do interior do Rio Grande do Sul. Nós queremos agradecer a participação de todos os irmãos aí. Glória a Jesus. Glória a Deus. Senhor Deus, continuamos na tua presença neste momento, te agradecendo por esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui, Senhor, durante este final de semana, te buscando, concluindo, Senhor, com este programa. Aleluia, te damos graças, Senhor, pelas suas misericórdias, como o Senhor mostrou durante este programa para nós e usou inclusive o Marcos Leonardo, Senhor, para falar conosco. Aleluia, nós recebemos tudo que nós, a tua palavra diz que de ti, por ti, para ti são todas as coisas. Nada vem de nós, tudo vem de ti, Senhor. Te damos graça pela oportunidade, pela vida. Aleluia. Pela igreja, pelo Ministério Restauração, Senhor, por este programa, por esta estrutura que o Senhor tem dado para a igreja, Senhor. Colocamos também diante de Ti cada um dos ouvintes que esteve aqui juntamente conosco. Cada pedido de oração, Senhor, vi pedidos de saúde, de libertação, Senhor, pedidos de salvação. Deus, que o Senhor venha fazer milagres neste momento, que o Senhor venha derramar da Tua graça sobre a minha vida. Aleluia, para que eu possa perseverar, para que os meus irmãos possam perseverar, Senhor, para que nós possamos ser usados por Ti da forma como o Senhor quer. Não permita, Senhor, que nós venhamos perder a salvação, não permita que nós venhamos perder, Senhor, aleluia, o galardão que nos está proposto. Aleluia, a Sua palavra nos mostra, quando o escritor de Hebreus, ele registra, aleluia, o capítulo 10, e ali, Senhor, ele mostra que, embora aquela igreja já tivesse passado por momentos terríveis, embora eles tivessem sido fiéis diante da perseguição, diante dos açoites, diante das mortes, diante das prisões, eles haviam sido fiéis diante dos roubos, dos espólios, eles haviam sido fiéis, aleluia, até aquele momento eles haviam feito a Tua vontade, mas a Tua palavra diz que para que eles viessem a alcançar o galardão, eles precisavam, havia a necessidade de perseverar. Eu preciso, Senhor, de graça, eu preciso, aleluia, da Tua misericórdia, e creio que cada ouvinte, que cada um de nós que está aqui, Senhor, precisa, aleluia, do Teu poder, Senhor, para continuar, para permanentemente, Senhor, estar alicerçando a nossa casa. Aleluia, fica claro, Senhor, pela Sua palavra, que o alicerce da casa espiritual não é como o alicerce de uma casa material, não é como o alicerce de um edifício que é feito uma vez e nunca mais é feito, nunca mais é mexido. Aleluia, o alicerce da casa espiritual, ele precisa ser constantemente estruturado, reforçado. Ajuda-nos, Senhor, dai-nos esta revelação, dai-nos este entendimento, para que o Teu nome possa ser glorificado e para que nós possamos alcançar as Tuas promessas, alcançar o galardão. Eu te peço, Senhor, abençoa cada um daqueles que esteve conectado conosco. Te peço por cada um, Senhor, aleluia, que esteve participando deste programa, que o Senhor venha recompensar, que o Senhor venha abençoar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, irmão Thiago, muito obrigado, irmão Marcos Leonardo. Deus abençoe a todos os ouvintes. Pai do Senhor Jesus.